Seja muito bem-vindo! Este é o primeiro episódio do Mapa da Bíblia, uma série inédita com uma proposta ousada: ajudar você a entender a Bíblia toda em apenas 3 dias. Isso pode parecer impossível à primeira vista, mas é mais simples do que você imagina. É claro que entender a Bíblia toda exige uma vida de estudos. Embora estudar a Bíblia parte por parte não seja errado, uma vida inteira pode não ser suficiente para compreendê-la se esse estudo não for guiado por uma visão do todo. Sem entender o panorama geral, corremos o risco de perder o sentido das partes. Portanto, essa visão panorâmica da Palavra de Deus é justamente o que você vai receber a partir de agora. E além de receber um mapa, você também vai contar com a ajuda de um guia. Eu sou a Mel Lisboa e minha missão aqui é conduzir você através dessa jornada. Afinal de contas, essa série é diferente de tudo aquilo que você já assistiu na internet até hoje, principalmente quando o assunto é estudo bíblico. Hoje em dia existe muito conteúdo teológico porque todo mundo quer imprimir sua própria interpretação do que a Bíblia diz sobre assuntos em que estão em alta. Existem conteúdos sobre os mais diversos temas, mas não são tantos os conteúdos de qualidade sobre o texto bíblico em si mesmo. Por isso, ao longo destes 3 dias, você terá acesso a aulas, podcasts e entrevistas com especialistas que vão ajudá-lo a entender aspectos da Palavra de Deus que até hoje podem parecer confusos, mesmo que você tenha muitos anos de caminhada com o Senhor. Nosso objetivo é que você saia desta série com uma paixão renovada pelas Escrituras. Para, quem sabe, ler a Bíblia inteira ou pela primeira vez ainda este ano, ou então adquirir o hábito poderoso de ler a Bíblia todos os dias pelo resto de sua vida. Porque com uma visão clara desse mapa, você pode descobrir finalmente o que é ler a Bíblia por prazer e não apenas por obrigação. Então, minha missão aqui é acompanhá-lo através de cada sessão e entregar uma surpresa que nós preparamos especialmente para você. Para descobrir que surpresa é essa, é só continuar aqui comigo, pois vou revelar a novidade durante os episódios da série. Antes de dar o primeiro passo, eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários a cidade ou estado de onde você está nos assistindo. O Mapa da Bíblia é uma produção do Centro de Estudos Mascalim e está sendo transmitida gratuitamente para todo o país, graças ao compromisso de nossos mais de 3.000 alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E você também pode contribuir com esta missão e ajudar mais pessoas a entender a Palavra de Deus simplesmente compartilhando este primeiro episódio. Então, basta copiar o link e enviar pelo WhatsApp no grupo da igreja, no grupo da família e para aquela pessoa que você sabe que vai ser abençoada com este conteúdo. Agora nós vamos dar início à nossa jornada e voltamos a nos falar logo em seguida. Mas não se preocupe, eu prometo que vou deixar você em excelentes mãos, porque quem vai apresentar a você esse mapa são pessoas que têm defendido todos os dias a importância das Escrituras na nossa geração. E você provavelmente já sabe de que eu estou falando. Dá só uma olhadinha. Como eu posso entender se alguém não me explicar? E quantas vezes, a gente às vezes se coloca numa situação de crise de fé, porque, eu não sei vocês, mas já me faltou muita coisa. Uma Bíblia bem interpretada, ela tem o poder de transformar a nossa vida. A Bíblia mal interpretada, ela tem o poder de destruir a nossa vida. Porque a mensagem é clara. Aquilo que Deus quer falar conosco é fácil de entender. Quando a gente entende corretamente, entende que nós teremos o necessário. E se eu não tenho aquilo que está me faltando, é porque eu não preciso daquilo. Isso traz uma profundidade muito maior. Quando a gente fala que a Bíblia é sobre Cristo, não é porque o nome Jesus aparece em todos. Não aparece. Mas toda a história nos conduz a Cristo.
essa pessoa corre o risco de afundar em sua própria ignorância. A pessoa ser inconformada com as suas dúvidas, com o seu nível raso. Nunca o estudo bíblico é restrito ao ambiente acadêmico. Estudar teologia, estudar Bíblia não é algo de pastor, é algo de crente. Eu aposto que você já conhece pelo menos um desses nomes, não é mesmo? Hoje você vai ter a chance de aprender com eles um conteúdo ainda mais profundo do que aquilo que eles costumam compartilhar nas redes sociais. E agora, na primeira sessão, o professor Pedro Valverde vai revelar o que você precisa saber para interpretar a Bíblia corretamente e não cair em erros básicos que muitos cristãos, infelizmente, ainda caem. Para você ter uma ideia, além de ser pastor e professor, o Pedro também é teólogo, pós-graduado e mestrando em Novo Testamento. Então, eu não tenho dúvidas de que essa primeira sessão já vai começar e destravar o nosso entendimento sobre a Palavra de Deus. E continua comigo, porque logo em seguida nós vamos ter uma entrevista imperdível com o Mateus Eleutério. Muito bem, sejam bem-vindos à nossa aula sobre hermenêutica e exegese. E antes da gente começar a nossa aula, eu queria que você lembrasse comigo uma passagem que está no texto de Atos, capítulo 8, verso de número 26. É a passagem que Lucas escreve a respeito de Filipe e eunuco. Eu não vou ler a passagem na íntegra, mas eu queria que você lembrasse ela junto comigo. Essa passagem, Lucas diz que o Espírito Santo vai tocar no coração de Filipe para ele se aproximar de um personagem, de um homem que era um etíope. Ele está lendo um texto, o texto de Isaías, e quando ele lê esse texto de Isaías, ele tem alguma dúvida. Ele não sabe se Isaías diz uma profecia a respeito do próprio profeta ou se Isaías está falando de alguma outra pessoa. O Espírito Santo, então, toca no coração de Filipe para ele se aproximar da carruagem. E então o texto diz assim, verso de número 30. O Senhor entende o que está lendo? E então ele respondeu no verso 31. Como eu posso entender se alguém não me explicar? Eu queria começar a nossa aula de hermenêutica e exegese trazendo essa importância para a nossa vida. Nós temos no texto o Espírito Santo, nós temos no texto um leitor bíblico e nós temos no texto alguém explicando o texto bíblico. E eu queria que você pensasse que na jornada da leitura bíblica, na jornada da caminhada cristã, você precisa do Espírito Santo para você ler a Bíblia. É impossível que o homem natural, Paulo vai dizer, entenda das coisas espiritualmente, senão por meio do Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo para ler e para entender. Agora, essa passagem me chama a atenção por quê? Porque o Espírito Santo poderia ter explicado ou ter iluminado a leitura do eunuco. Mas ele chama Filipe para que ele pudesse se aproximar da carruagem, ler o texto junto com o eunuco e explicar o texto. Isso faz a gente ter uma atitude muito modesta de uma dependência do Espírito e uma dependência comunitária. Não se lê Bíblia sozinho. E isso tem tudo a ver com hermenêutica e com exegese. Não é um trabalho solitário onde você faz só você na sua casa. Você precisa fazer junto com a comunidade. E o Espírito Santo chama Filipe, ele se aproxima, lê o texto e a passagem no final do capítulo, você pode ler depois, diz que o Filipe, começando por aquela passagem de Isaías, explica todas as escrituras correlacionadas a Jesus Cristo. E isso é maravilhoso porque traz para nós duas responsabilidades. A primeira, ser sensível à voz do Espírito Santo. Talvez você esteja aprendendo, mas você já pode ser Filipe na vida de alguém. Você ainda está aprendendo, mas você pode ser usado por Deus para ajudar alguém a ler a Bíblia. Talvez as pessoas lá fora não estejam dizendo isso com as palavras, mas têm dito isso de várias maneiras. Como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Mas do outro lado traz uma responsabilidade para nós também. Filipe sabia o texto de Isaías. Filipe sabia as controvérsias no texto de Isaías e soube explicar o texto de Isaías. E isso faz a gente concluir da seguinte maneira. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e saber exegese.
Eu posso ser sensível à voz do Espírito Santo e saber as implicações do texto de Isaías, saber qual é a visão correta, sendo cheio do Espírito Santo. Eu sei que há uma dicotomia comum aí fora de que ou eu sou muito espiritual, cheio do poder do Espírito, ou eu sou um acadêmico. E isso é uma grande falácia. Você pode e deve ser cheio do Espírito Santo fazendo uma boa exegese. Por isso eu queria começar perguntando para você, numa aula introdutória, o que é a Bíblia? Filipe, ele leu um texto bíblico, as escrituras do texto de Isaías. E aí fica uma pergunta para a gente começar a pensar sobre hermenêutica e exegese e mostrar como que essas duas palavras mais técnicas são palavras simples que ajudam a gente a entender o texto. Por isso eu queria voltar com você desde o começo. Esqueça tudo, finge que você se converteu agora, que você entrou agora na igreja e você está aqui numa sala para iniciantes. E eu queria te perguntar, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Quem pode me responder? O que vocês acham? O que é a Bíblia? Um livro que conta uma história. Ótimo. Mais alguém? Palavra de Deus. Um livro que conta uma história e uma palavra de Deus. E eu queria ajudar você a... Você sabe o que é a Bíblia, mas eu queria te dar uma palavra para você conseguir organizar as ideias que estão na sua cabeça. A Bíblia, ela é a auto-revelação de Deus. A Bíblia, ela é a auto-revelação de Deus. Nós não procuramos Deus. Nós não saímos tentando encontrar Deus em algumas cavernas ocultas no Antigo Oriente. Não, Deus se auto-revelou para mim e para você. Quando Deus se auto-revelou, Ele se revelou a quem? A você? Ao seu pastor? Ele se revelou a mim? Não. Ele se revelou aos profetas. Quando Deus se auto-revelou, Ele se auto-revelou aos profetas, Antigo Testamento, mas Ele também se auto-revelou a quem? Os apóstolos, Novo Testamento. Então a Bíblia, ela é a auto-revelação de Deus. Deus se auto-revelou a nós, mas Ele não fez isso para você. Ele não fez isso para a geração que passou. Ele se auto-revelou aos profetas e Ele se auto-revelou aos apóstolos. E essa auto-revelação de Deus, quando Ele fez aos apóstolos e aos profetas, Deus se auto-revelou como? Através de um áudio no WhatsApp? Ele se auto-revelou através de um vídeo no YouTube? Ele se auto-revelou através de um texto. Quando Deus se auto-revelou aos profetas e também aos apóstolos por meio de um texto, quando Ele faz isso, esse texto ele foi escrito em uma língua humana. Deus poderia ter começado uma nova língua. Deus poderia ter colocado uma língua divina. Uma língua que não existia. Mas Deus se auto-revelou através de um texto numa língua humana. Hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Mas quando Deus se auto-revelou aos profetas e aos apóstolos, por meio de um texto escrito em línguas humanas, Deus faz isso para nos levar a quem? A Jesus. E a partir daqui você consegue desenhar na sua mente o que é hermenêutica e exegese. Porque agora você sabe que Deus não se auto-revelou a você, mas Ele se auto-revelou aos profetas e aos apóstolos. Isso me faz pensar a respeito do tempo e isso me faz pensar a respeito da cultura. Ou seja, quando que os apóstolos viveram? Quando que os profetas viveram? Em que tempo os apóstolos viveram? Em que tempo os profetas viveram? E quando Deus se auto-revela por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, que está dentro de um tempo, dentro de uma cultura, dentro de um espaço, Ele faz essa auto-revelação por meio de um texto. E se Ele faz por meio de um texto, eu preciso entender qual texto, porque existe uma diversidade de textos bíblicos. Você abre essa auto-revelação que Deus fez aos profetas e aos apóstolos por meio de um texto. E quando você abre a sua Bíblia, não tem o mesmo texto. Você tem narrativas,
Histórias a respeito de guerras, histórias a respeito de homens e mulheres, de jovens e de crianças. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo texto que Deus se autorrevelou, ele também fez por meio de canções, de poesia, de provérbios, de textos que vão nos entregar leis. Aí você vai para o Novo Testamento um pouco mais fácil, porque está mais próximo da gente. Ele também se autorrevelou por meio de cartas. Ele se autorrevelou através de textos proféticos. Então existe uma diversidade de textos. E quando Deus se autorrevelou aos profetas, quando Deus se autorrevelou aos apóstolos, e quando ele fez isso por meio de textos, e não são textos iguais, são textos diversos, isso faz a gente pensar nessa diversidade, mas faz a gente pensar também em gramática. Por que gramática? Porque quando você lê um texto, alguém escreveu o texto. E quando alguém escreveu o texto, ele escreveu para alguma pessoa, com alguma intenção. Isso faz eu pensar em gramática, a estrutura do texto, início, meio e fim. Faz a gente pensar que a Bíblia, embora pareça, não é uma colcha de retalhos. Não consigo e não posso extrair um pedaço de um texto fora do seu contexto. E quando Deus se autorrevela aos profetas por meio dos apóstolos, dentro de um tempo, de um espaço, de uma cultura, por meio de um texto diverso, gramaticalmente ele faz isso através de uma língua, ele quer nos levar a Cristo. Se isso nos leva a Jesus, isso significa que existe uma progressividade e existe uma certa unidade. Vocês percebem que a Bíblia começa de uma forma e termina da mesma forma. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, foi escrito por Moisés. O último livro da Bíblia, Apocalipse, foi escrito por João. Moisés escreveu no deserto, num período nômade. Quando o apóstolo João escreve o último livro da Bíblia, o mundo está vivendo um império. Tem cidades, tem comércio. São ambientes diferentes, épocas diferentes e culturas diferentes. Mas a Bíblia começa da mesma forma como ela termina. O primeiro capítulo fala sobre a criação. E o último capítulo? Nova criação. O segundo capítulo fala a respeito de um casamento entre Adão e Eva. O penúltimo capítulo da Bíblia também fala de um casamento entre Cristo e a igreja. O terceiro capítulo fala sobre a queda, sobre o pecado entrando no mundo através da serpente. E o antepenúltimo capítulo, o capítulo 20, fala sobre o fim da queda e o fim do pecado e a condenação da serpente. Se a Bíblia começa de um jeito e termina da mesma forma, entre o capítulo 4 e o 19, você tem uma bela atividade para você fazer ao longo da sua vida. Isso demanda, então, mostrar que a Bíblia ela é progressiva. Ela tem uma força impulsadora que está avançando. As narrativas estão avançando. Parece que não tem nada a ver a história de Ruth com Jesus. Parece que a história do rei Asa, que a gente nem lembra, não tem absolutamente nada a ver com Paulo. Parece que as histórias não estão encaixadas, mas muito pelo contrário. Se Deus se autorrevelou aos profetas e aos apóstolos dentro de um tempo e de um espaço, por meio de um texto escrito numa língua humana que quer nos levar a Cristo, você precisa enxergar essa unidade. Você precisa entender que o texto está te levando para algum lugar. Ele entrega esse texto para nós. Por isso, quando a gente fala de hermenêutica e de exegese, nada mais é do que trabalhar com história, literatura e teologia. História, o momento histórico que o texto foi escrito. Literatura, a forma literária como o texto foi entregue a você. E teologia, não é um livro humano, embora escrito por homens. Não é um livro humano, embora escrito em linguagem humana. É um livro inspirado pelo Espírito que te leva a Cristo de uma forma maravilhosa. Detalhes que estão ali na Bíblia te levando a chegar até a nova aliança. Quando você for estudar hermenêutica e exegese, nada mais é do que alguém, um Filipe, tentando nos ajudar a entender o espaço, a entender o tempo e a entender a cultura. Hermenêutica e exegese vai te ajudar a tentar entender um pouco melhor sobre a diversidade de textos. Você sabe, você já leu aquela passagem de Provérbios que diz: ensina o caminho que a criança deve andar e ela nunca se desviará. Alguém aqui, entre nós, conhece alguém que foi ensinado nos caminhos do Senhor e se desviou? 300 milhões de pessoas? Será que a Bíblia falhou? Será que a promessa de Deus na minha vida, na minha casa, não se cumpriu? Não, porque você está lendo um tipo de texto que não é uma promessa ou lei.
é um dito de sabedoria, é um princípio. E há uma diferença entre princípio e lei. Então, quando você estuda hermenêutica e exegese, você vai perceber tudo isso. Você vai perceber que numa narrativa, você tem que ouvir a voz do narrador. João capítulo 4, a história da mulher samaritana, texto maravilhoso. Existem personagens conversando, mas existe uma voz do narrador. João está escrevendo. E lá no verso de número 4 ele diz assim: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas não há uma necessidade geográfica. Os judeus não se davam bem com os samaritanos e faziam toda uma volta para não passar por Samaria. O que João, o narrador, quer dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria? É João que está dizendo isso. Não está na narrativa. Mas se a gente não sabe ler uma narrativa, a gente não presta atenção nisso. Quando você estiver lendo essas questões gramaticais, não são questões de sujeito, verbo, predicado, embora sejam importantes. É você ver como que se dá um texto. Por exemplo, você vai ler as cartas de Paulo, e aí você lê várias vezes. Você já percebe um jeito que Paulo lida com o texto. Ele gasta sempre a primeira parte da carta trazendo teologia. Colossenses, 4 capítulos, a primeira parte é teologia pura. Mas quando ele vira para o capítulo 3, ele começa a praticar o que ele ensinou. Efésios tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, Paulo fala de uma teologia, enfim, de antes da criação do mundo. Mas quando ele começa o capítulo 4, ele começa a aplicar o texto. E ele faz isso em todas as cartas. Ou seja, você já começa a entender que aqui ele está tratando de teoria, mas ele vai praticar aquilo que ele está ensinando. Isso é lidar com o texto de forma gramatical. E por último, quando a gente fala sobre Jesus, toda essa ideia de progressividade, de unidade, é você entender que o Evangelho está em toda a Bíblia. Eu faço um teste com os alunos e faço também com vocês. Se eu pedisse para vocês aqui abrirem a Bíblia, abra a Bíblia no início do Evangelho. E aí, 100% de aproveitamento até hoje, depois de 10 anos fazendo isso, 100% de aproveitamento, todo mundo acaba abrindo o texto em Mateus capítulo 1, versículo de número 1. Abre o Evangelho, eu falo assim, leia o texto. E aí todo mundo começa a ler. Eu falei, não, gente, desculpa, eu pedi para vocês lerem no começo do Evangelho. E todo mundo, mas como assim, gente? A gente está lendo. Não, de jeito nenhum. Abra lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E o texto diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No contexto da queda, Deus promete que um homem vai nascer. Ele vai ser ferido no seu calcanhar. É pouco, mas vai ser ferido. Mas com o seu ferimento que ele sofre, ele vence as obras da serpente. A partir de Gênesis 3,15, a longa história bíblica é sobre o nascimento de um homem. Por isso a Bíblia tem cheio de genealogia. Não é para enfadar a sua leitura, é para você ficar atento. O Senhor está preservando uma linhagem do Salvador. Por isso o livro de Ruth termina com genealogia. A belíssima história daquele encontro entre Ruth e Boaz. Claro, existe muito amor ali, mas um amor também pactual. Um amor de Deus, que faz com que eles se relacionem, tenha um filho chamado Obed, que vai gerar Jessé, que vai gerar Davi. E por isso Jesus é o filho de Davi. Quando a gente fala que a Bíblia é sobre Cristo, não é porque o nome Jesus aparece em todos. Não aparece. Mas toda a história nos conduz a Cristo. Então, quando você pensar em hermenêutica, exegese, e você ficar um pouco com medo de estudar isso, saiba que é uma tentativa nossa de fazer com que a gente olhe para a palavra de Deus com um olhar mais próximo e não perca nada daquilo que Deus tem para nos dar. Talvez hoje você esteja sentado como um eunuco, mas eu não tenho dúvidas de que quando você levantar daqui, você pode ser um Filipe na vida de alguém. Amém? Ele produz conteúdos nas redes sociais sobre teologia bíblica e já acumula cerca de 3 milhões de seguidores em todas as suas redes. E hoje a gente vai bater um papo com o marido da Gabriela, papai da Lisa e uma das grandes autoridades na internet quando o assunto é história e cultura da Bíblia. Mateus Eleutério, uma honra estar aqui conversando com você.
Mel, com certeza é um prazer estar aqui e também falando sobre esse assunto maravilhoso que é a Palavra de Deus. Muito bem, nós já vamos começar então, Mateus, falando um pouquinho, né? A Bíblia foi escrita ao longo dos séculos por mais de 30 autores diferentes, em contextos diferentes, línguas distintas. E ainda assim, ela apresenta uma mensagem única, coerente e conectada do início ao fim. Diante disso, você considera que a existência da Bíblia em si é um milagre? Sem dúvidas. Na verdade, quando uma pessoa, ela talvez esteja começando na fé, talvez uma das maiores perguntas que ela se faça é: por que essa fé é diferente de todas as outras? Por que essa fé específica do cristianismo, que nasceu com o judaísmo, por que ela é a correta? E talvez até pegando aqui um exemplo de outra religião monoteísta, por que o islamismo não é o correto? Porque eles também adoram, tecnicamente, esse único Deus. E aí, talvez esse dilema que a pessoa tem no seu coração, ele pode ser claramente resolvido com a Bíblia. Porque a própria Bíblia, como você mencionou, é um milagre. Porque tantas pessoas em contextos diferentes, se a gente sair daqui, Mel, e a gente perguntar para as pessoas que participaram desse projeto o que aconteceu naqueles dias, talvez muitas pessoas deem relatos diferentes, deem perspectivas diferentes, mas é muito provável que se perca muita coisa e talvez as pessoas esqueçam e as pessoas tenham uma noção diferente, mas o milagre, ele acontece quando o assunto principal, a gente chama daquela linha, aquele fio vermelho que vai costurando toda a história, ele está ali presente. Então nós temos vários autores, várias pessoas com a sua perspectiva diferente, mas existe um assunto principal que não é um assunto, é uma pessoa. E todos esses escritores, a gente gosta de falar porque o autor é apenas um. Todos esses escritores, no decorrer de todos esses anos da história, eles estavam falando sobre um único assunto. Isso é um verdadeiro milagre, porque humanamente isso é impossível. Humanamente, tantas pessoas vivendo em contexto, épocas da história, e que muitas vezes, na maioria das vezes, não se conheciam, eles conseguirem costurar esse fio, essa grande história, somente um milagre feito através do poder de Deus. Muito bom, verdadeiramente um milagre, né? Eu imagino que seja comum cometer erros de interpretação quando nós lemos a Bíblia do jeito errado. E você poderia citar alguns exemplos de erros comuns que as pessoas cometem sem perceber? Eu acho que o mais importante quando a gente vai ler a Bíblia é nós entendermos o contexto da Bíblia. Você entender o que são aquelas palavras, não somente para mim, mas também para a pessoa que estava lendo e para o contexto daquela época. Talvez esse seja o fator mais importante quando se trata de interpretação. De igual modo, o fator mais perigoso é você não considerar em nenhum aspecto o contexto. Ou seja, o maior erro na hora de interpretar, o maior equívoco na hora de interpretar é tirar o texto do seu contexto. A gente costuma falar que texto fora do contexto vira pretexto. Existem pessoas que fazem coisas terríveis, cometem crimes hediondos, cometem coisas tenebrosas e conseguem justificar os seus atos através da palavra. O próprio Satanás utilizou da palavra para tentar convencer e tentar Jesus. Então isso mostra que não basta apenas você saber da palavra de Deus, você tem que saber o porquê, você tem que conseguir compreender aquilo que ela está querendo comunicar com você, porque senão, facilmente você vai ser levado por qualquer tipo de teoria maluca, conspiratória, e você vai acabar sentindo que a sua fé ela é facilmente atingida e fragilizada. Então, eu acho que o fator mais importante para qualquer pessoa que está começando a se aprofundar na palavra de Deus, a buscar, e quando a gente diz se aprofundar, é você começar a ter esse relacionamento, é entender, eu preciso parar de ler versículos como se a Bíblia fosse uma caixinha, sabe quando a gente vai, aqueles filmes, botam aquela biscoito que você abre e tem uma mensagem? Biscoito da sorte. Isso, exatamente. Como se a Bíblia fosse isso. Hoje vou abrir e saber o que tem para mim hoje. Isso com certeza vai fazer com que a pessoa tenha uma fé muito frágil. Mas quando você entende o contexto e a mensagem, o todo, faz com que a sua fé seja fortalecida mais e mais.
Muito bom. E como entender melhor, Mateus, aquelas partes da Bíblia que parecem estranhas ou difíceis, como as leis antigas ou até as genealogias? Eu acho que tudo aponta para a gente conseguir olhar para a Bíblia e compreendê-la claramente. Então, se é algo ruim nós tirarmos do contexto, é algo muito bom a gente entender o contexto, como eu mencionei. Então, a genealogia está lá não porque o autor decidiu, poxa, eu acho que eu vou colocar uma genealogia aqui, mas porque ela tinha um propósito específico. Mateus, quando ele escreve a sua genealogia de Jesus, apontando para a promessa que haveria de se cumprir, e que Jesus, sendo aquele que cumpriu a promessa feita a Davi, ele não está simplesmente botando ali por acaso, mas para comprovar que Jesus é o Messias. Eu sei que eu e você, nós que vivemos nesse meio mais ocidental, nós não temos tanto problema em reconhecer Jesus como Messias. Mas Mateus, ele precisa fazer isso porque ele está escrevendo para judeus. Então, talvez essas partes mais difíceis, como a genealogia, como o tabernáculo, construção do tabernáculo, eu acho que a grande chave para aquele que quer entender essas partes difíceis é por que isso está sendo escrito. O motivo por trás, porque nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia está lá porque o autor achou legal, divertido, mas porque existe algo que eu e você precisamos entender a partir daquilo. Talvez a parte chata, ela é o superficial de algo muito mais profundo. A Bíblia, ela é extensa, mas ela é muito mais profunda do que extensa. Então, você ler a Bíblia toda, às vezes a gente tenta ler a Bíblia toda em um ano, poxa, é ótimo. Mas se você não mergulhar em cada página, não adianta nada. Você tem que mergulhar e entender o que o texto está querendo comunicar com você. Isso é essencial para você ter mais clareza em qualquer texto, até mesmo nos bons. Porque às vezes os bons são piores porque eles trazem pressupostos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como se fosse um texto falando que eu vou ter tudo. Ou tudo posso naquele que me fortalece. Como se fosse um texto falando de que tudo que você fizer, todo projeto que você fizer, será bem sucedido. Quando na verdade o contexto está justamente mostrando sobre dependência e confiança. Perfeito. Mateus, você é alguém que ensina as pessoas a como compreender melhor a Bíblia, a palavra do Senhor. Mas eu queria perguntar algo para você, talvez mais simples, mas que é fundamental. Qual a importância da leitura bíblica, mesmo quando a gente não entende tudo? Ler a Bíblia, mesmo sem compreender plenamente, ainda tem valor na vida dos discípulos de Jesus? O que você diria para quem lê a Bíblia e sente que não entende nada? Eu acho que assim, são duas coisas nesse ponto. Primeiro, se você quer aprender inglês e você tem recurso, você tem liberdade geográfica, o que a maioria das pessoas automaticamente vê como a melhor opção? Fazer um intercâmbio. Por quê? Sim. Não necessariamente você vai ser ensinado melhor lá, mas na verdade você vai mergulhar na língua, você vai você vai ter convívio com aquilo. Então vai ser muito mais fácil aprender. Mas também não adianta nada você conviver com essa cultura, com o inglês, se você não ativamente buscar entender o que as pessoas estão tentando comunicar. Então, por isso que eu falei que são duas coisas importantes. Tem um ponto de que, poxa, eu tô lendo e não tô entendendo nada, não pode ser um impeditivo. Porque quanto mais você se expõe, quanto mais você escuta, quanto mais você lê, mais fácil vai ser você compreender. Então, o fugir de se expor não é uma opção boa. Na verdade, a gente tem que se expor bastante. Mas não adianta nada você ler por ler. E ler mesmo sem... eu não tô lendo, não tô entendendo e tudo certo. Eu acho que nós temos que ser inconformados nesse sentido. E eu percebo que esse é o grande problema da maioria dos cristãos. Eles olham para um texto, eles não entendem boa parte dele, só que eles deixam passar. E existe até mesmo uma cultura dentro às vezes em algumas igrejas, alguns locais, como se fosse aquele irmão que pergunta muito, aquela pessoa que quer saber muito, é tratado às vezes até como uma pessoa, ou uma pessoa muito nova na fé, que não entende nada, ou uma pessoa até problemática. Então, a gente tem as pessoas que querem saber mais, até em alguns aspectos, a gente trata essas pessoas de maneira negativa. E nós precisamos ser inconformados com a nossa falta, talvez, de entendimento bíblico. E quando nós olhamos para algo e não entendemos,
nós temos que ser inconformados e buscar entender isso. E isso é a parte da minha história, porque eu comecei a ler a Bíblia, eu como uma pessoa muito analítica, racional, por formação eu me formei em engenharia mecânica, então tudo para mim tem que ter lógica, tem que encaixar. Então a gente calcula um sistema e no final do sistema tudo tem, a conta tem que fechar. Eu olhava para a Bíblia, eu tenho que entender isso daqui. Eu tenho que entender, porque eu não entendo como é que um dilúvio que cobriu tudo isso, cadê essa água? E eu tenho que entender como é que Deus criou todas as coisas em 6 dias e a ciência fala outra coisa. Como explicar isso? Como entender isso? Então eu sempre fui muito questionador. Isso fez com que eu sempre fosse mais fundo na palavra de Deus e conseguisse ter uma fé ainda mais sólida. Então eu acho que isso é essencial. A pessoa ser inconformada com as suas dúvidas, com o seu nível raso. Perfeito, é preciso intencionalidade e curiosidade. Exatamente, com certeza. Olha, a Bíblia pode ser lida como devoção, mas também como estudo. E como equilibrar essas duas abordagens? Eu acho que esse equilíbrio, ele é criado por nós porque a gente meio que pensa que estudar, de certo modo, nos torna muito frios. É um pensamento que às vezes a gente carrega. Quando, na verdade, o estudar torna a nossa fé mais sólida, como eu mencionei. A gente vai mais fundo em Deus. Só que, como nós geralmente associamos presença de Deus àquilo que sentimos, àquilo que experimentamos, a gente associa que quando estudamos, porque estudo é uma atitude talvez ordinária, no seu aspecto de você vai ter que ler, você não vai sentir nada, e aí você não sente que vem a presença de Deus, e parece que isso não é buscar a presença de Deus. E na verdade na minha ótica não existe essa separação, porque você só consegue viver a paixão verdadeira quando você consegue tirar talvez da sua interpretação, da sua visão a respeito de quem Deus é, talvez alguns pressupostos errados, equivocados. Então, como é que eu tenho a minha esposa, a gente se conheceu, a gente passou por um processo de se conhecer e se casou. A gente sabe que o casamento, ele faz com que o amor ele se torne ainda mais sólido, porque antes a gente tem aquele relacionamento que a gente troca mensagens com a pessoa, tem alguns momentos com a pessoa, mas é no casamento que nós temos uma relação muito mais sólida. Por quê? Porque nós temos intimidade, nós conhecemos mais profundamente a outra pessoa, o coração daquela pessoa, nós conhecemos até mesmo no nosso caso os defeitos um do outro, então a gente fica muito mais vulnerável. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço o meu Deus, que neste caso não tem defeitos, mas quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu conheço sobre o seu amor. Mas eu conheço sobre esse amor que ele não pode nem ser compreendido de tão grande que ele é. Você tem 2 filhas? É isso, né? Eu tenho uma filha. E às vezes eu tô cuidando da minha filha e eu penso assim, meu Deus, se eu amo tanto a minha filha, dessa forma que eu sou capaz de entregar a minha vida por ela, e eu sou pecador, imagina o amor desse Deus por mim. E às vezes eu não consigo nem imaginar isso, porque às vezes a gente se sente tão indigno do amor de Deus. Parece que a gente entra nessa pilha de que a gente não merece, que a gente não é bom o suficiente, que a gente talvez falhou em alguns aspectos, mas a gente olha para às vezes nossa relação, nós sendo tão pecadores, amamos incondicionalmente os nossos filhos. Como esse Deus pode talvez me amar, mas me amar de tal forma, mais ainda do que esse amor que nós temos com os nossos filhos. Então isso faz com que esse amor seja muito mais profundo, essa relação seja muito mais profunda quando eu entendo plenamente quem Deus é. E eu só consigo entender quem Deus é através da palavra. É a única forma de entender quem Deus é. É a única maneira. Maravilhoso, é isso mesmo, Mateus. E aproveitando esse link, você falou da sua filha, eu gostaria agora que você falasse para os pais. Eu vi que você subiu um conteúdo na internet fazendo devocional com a sua filha, né? E eu queria que você desse um conselho. Ou que conselho, né, você daria para pais e mães que querem criar filhos num ambiente centrado na palavra de Deus, mas que se sentem inseguros, sobrecarregados ou sem saber como fazer isso? Eu acho que cada fase
existe uma maneira diferente, né? Então eu vou usar o meu exemplo aqui e estratégias que eu já tenho utilizado. Eu sei que quando a gente fala de ler a Bíblia, para mim tem 2 pilares essenciais: o espiritual, ou seja, o aprender, e o natural, que é o hábito da leitura. Não adianta nada você ser uma pessoa que sabe muito da Bíblia, mas você não lê todos os dias, você não tem uma relação com a Bíblia. Aquele conhecimento, ele se torna, não vai te alimentar todos os dias. Mas também não adianta nada você ter a disciplina e você não buscar entender e ir mais fundo, como nós estávamos falando. Então, desde muito cedo com a minha filha, assim, ela sempre me viu fazendo meu devocional pelas manhãs. Mas eu tento criar um hábito com ela de todas as manhãs nós orarmos juntos. Então, quem tem filho pequeno sabe, né, que passa aquele processo ali, não entende muito bem. Minha filha com 2 anos, ela não entende muito bem, mas a gente já consegue ver aqueles hábitos sendo enraizados. Então, a gente acorda, ela me vê, ela pede assim pra mim: história, porque ela sabe que a gente vai contar uma história da Bíblia. Então ela já me pede, não sou eu que tenho que puxar, ela já se tornou um hábito para ela em um momento nosso juntos. E eu percebo que isso vai contribuindo para que aquilo seja automático na vida dela. É uma influência natural. É natural, exatamente. É como aquela pessoa que vai para academia todos os dias e aí ela se torna até automática. Não é difícil para ela. Como as pessoas falam, né? Para você ter um hábito novo, às vezes vai demandar ali alguns dias, né? Tradicionalmente usam 21, mas às vezes pode ser até mais. Mas depois que você enraiza o hábito na sua vida, é muito mais fácil. O mesmo acontece com a leitura bíblica. Você precisa enraizar esse hábito. Por isso eu sempre falo para as pessoas: se você está com dificuldade de ter constância na sua Bíblia, aliás, na sua vida devocional, o melhor a se fazer é você tirar um tempo do seu dia e obedecer esse tempo todos os dias. Então, vai ser de manhã? Mas de manhã acontece isso, mas você precisa priorizar, porque se você começar o dia e pensar assim: a hora que der vontade, não vai dar vontade. A maioria dos dias não vai dar vontade. A nossa carne não gosta, né, de ficar ali lendo. A nossa carne naturalmente vai ter dias que sim, mas vai ter dias, grande parte, que não. Então, enraizar esse hábito é muito importante. Agora, um outro aspecto. Para quem tem filho adolescente, eu acho que é o maior desafio, talvez. Desde cedo eu tento contar as histórias para minha filha, mas eu já tenho uma noção de que conforme ela for ficando mais velha, eu vou ensiná-la também. Ensiná-la alguns aspectos, até mesmo. A gente começou falando, né? Poxa, por que a nossa religião é a verdadeira? Por que a nossa Bíblia é a verdadeira e o Alcorão não é o verdadeiro? O que me garante isso? Então, nós temos, a nossa fé, ela não é baseada, e às vezes a gente tem, aqueles pais, assim, que tem até, assim, tentando oprimir os seus filhos, falam: não, a gente tem que confiar, a gente tem que ter fé. Mas às vezes aquela dúvida é legítima. Eu atendo muitos pais que às vezes, quando eu falo sobre dinossauros, né, e às vezes tantas pessoas acham isso, nossa, que relevante, mas é uma dúvida dos adolescentes e das crianças. Sim. Então, como lidar com isso? Então, muitos pais me agradecem por algumas informações, porque às vezes eles se sentiam assim num beco sem saída, e muitos pais sem sabedoria acabam reprimindo seus filhos, falando: você tem que confiar. Mas aquela dúvida ficou no coração. Aquela dúvida vai ficando ali, e na escola ele vai escutando coisas, e ele vai escutando de outras pessoas outras coisas, e acaba que aquela fé vai esfriando. Então, eu já tenho a noção de que eu tenho que preparar minha filha para isso. E isso só vai acontecer através do estudo. Então, eu já tenho a noção de que daqui a alguns meses, anos, eu já vou começar a ensinar minha filha não somente ler as histórias de maneira superficial: Davi derrotou Golias, a história é incrível, mas como entender isso de maneira prática, como lidar com algumas coisas da Bíblia, para que ela tenha mais profundidade na sua fé também. Muito bom. Que conversa rica, Mateus. Legal. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E é sempre inspirador ver como a palavra de Deus nos transforma em nossas vidas. Olá, nesse momento nós vamos falar sobre a realidade prática da interpretação bíblica. Você já ouviu um pouco sobre interpretação, mas eu queria entrar nesse momento dentro de um campo que é um campo prático pastoral, para explicar para você a importância da interpretação bíblica para a nossa vida. Uma Bíblia bem interpretada, ela tem poder de transformar a nossa vida. E o contrário também é verdadeiro. A Bíblia mal interpretada,
ela tem o poder de destruir a nossa vida. Muitas seitas, muitas manipulações, muitas atrocidades aconteceram na história da humanidade porque homens pegaram a Bíblia e usaram ao seu bel prazer para falar o que eles queriam, ao invés de falar de fato o que o texto bíblico revela, o que o texto bíblico mostra, e isso faz com que pessoas sofram, faz com que pessoas sejam machucadas. Então eu quero que você pense no seguinte exemplo sobre a vida. Na vida nós temos duas coisas que são a realidade e a verdade. Essas duas estão sempre diante de nós, mas elas não são a mesma coisa. Muitas pessoas confundem uma com a outra, mas não são a mesma coisa. O que é realidade? Realidade é tudo aquilo que existe fora da sua cabeça. É tudo aquilo que existe independente de você tomar conhecimento daquilo ou não. É algo que está ali, firme, fixo, fora de você, independente de você ou de qualquer pessoa. A realidade está lá. Isso é realidade. Tudo aquilo que existe fora da sua mente e existe independente de você saber que existe. Agora, o que é verdade? A verdade é o processo no qual nós tomamos conhecimento da realidade e também expressamos esse conhecimento da realidade que nós recebemos. Ou seja, a verdade está relacionada com a realidade porque algo vai ser verdadeiro somente na medida que está de fato alinhado, aliançado com a realidade. Se alguém diz falar a verdade, mas suas palavras não condizem com a realidade, o nome disso é mentira. Então, quando você não lida corretamente com a realidade, você está no caminho da loucura. Quando você não lida bem com a verdade, você está no caminho da mentira. E o que acontece é que o Senhor Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja que Jesus não disse que tua palavra é verdadeira, nem mesmo disse que tua palavra contém a verdade. Ele falou de uma maneira mais absoluta. Tua palavra é a verdade. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que a palavra é a definição correta da realidade. Tudo aquilo que é real, só é real na medida que nós, mediados pela Escritura, conhecemos. A Escritura é o instrumento de conhecimento da realidade. E o que é a realidade final, senão o próprio Deus? Sabemos que existem muitos elementos e dimensões dentro da realidade, mas a realidade última é Deus. Portanto, nós precisamos da verdade para conhecer a realidade, e se Deus é a realidade última, nós precisamos da palavra para conhecer a Deus. E o que acontece é que muitos acabam desenvolvendo uma espécie de fé, de religiosidade, a partir das suas próprias experiências e conclusões que têm da realidade. Eu olho para a realidade do jeito que eu quiser, concluo o que eu quero e digo, Deus é assim ou assado. Dois exemplos. Um exemplo é o legalismo. Muitos olham para a realidade e concluem uma realidade legalista, que basicamente é exaltar a verdade e diminuir a graça e o amor. Então, você vai ter pessoas que estão constantemente culpadas. Você sente culpa? O motivo de ter tanta culpa na sua vida, tanto peso de se sentir inadequado, é porque você olha para um padrão objetivo chamado lei,
mas você não relaciona ele no contexto correto da graça. Você olha a verdade que tenta explicar a realidade, mas o fato é que a realidade mostra que Deus é santo e você não. Portanto, ao olhar para a realidade de uma forma cortada, somente pela metade, vendo apenas a verdade, mas não a graça, eu vou acabar sofrendo as consequências disso. Mas existe o contrário. É possível olhar para a realidade como sendo uma realidade de graça, amor, sem verdade. Então é aquelas pessoas que costumam dizer, Deus me entende, Deus é meu amigo, Deus é amor, mas vivem de uma maneira que não condiz com a verdade da palavra, que não condiz com como a palavra chama para viver. Vive de um jeito que criam o próprio Deus. De um lado, uns criam um Deus carrasco, um Deus duro, um Deus que quer exigências tirânicas, mas desse outro lado, Deus é o meu amiguinho imaginário. Deus faz aquilo que eu quero. Deus está ali para confirmar minhas próprias paixões. Tudo isso acontece porque nós não olhamos para a verdade de maneira real, literal, e por isso não enxergamos a realidade. Por isso eu estou aqui exortando você que existe uma possibilidade de uma loucura espiritual, ou seja, não enxergar a realidade de maneira correta. Existe uma possibilidade de uma loucura espiritual quando nós não usamos a verdade da palavra como ela é. A palavra é um livro que nos é dito, os teólogos usam essa expressão, que ele é inspirado por Deus. Theopneustos, inspirado por Deus. E o que isso significa na prática? Significa que homens escreveram este livro. Essa é a primeira dimensão que você precisa entender. Esse livro foi escrito por seres humanos, mas ele é theopneustos, inspirado por Deus. Ou seja, essa escrita desses homens foi uma escrita que foi regida, governada, cuidada pelo próprio Deus. Deus agiu nesses homens e aquilo que eles produziram é palavra de Deus. Portanto, no processo de interpretação das Escrituras, eu vou precisar olhar essas duas coisas. Vou precisar respeitar o aspecto humano, ou seja, eu preciso olhar e ver qual o contexto histórico, geográfico, morfológico, tudo que envolve os aspectos humanos da Escritura precisam ser examinados. Muitas pessoas têm a tendência de eu vou aqui abrir minha Bíblia e fala comigo, Deus. O que elas querem é uma ação sobrenatural de Deus na palavra, mas esquecem que esse é um livro com sentido lógico, com sentido real, com sentido correto. Por isso, nós precisamos interpretar, só que aqui entra o problema. Preguiça. Nós preferimos que alguém nos dê a resposta, e não é à toa que tantas pessoas estão na mão de líderes de seitas, porque elas querem respostas prontas que um líder dê a elas. E termos líderes não é ruim, ter pessoas que ensinam a Bíblia não é ruim. Eu estaria sendo louco, eu mesmo sou alguém que ensina a Bíblia, então eu estaria falando contra ensinar, não é isso. Mas existem falsos mestres. Existem falsos pastores. E a essência do falso mestre, do falso pastor, é que ele em algum momento abraçou uma distorção da verdade e logo distorceu a realidade de quem é Deus.
E isso foi base para um caráter distorcido. O caráter distorcido é fundamentado na verdade distorcida. Por isso nós precisamos ser sérios no processo da interpretação da Escritura. Porque quando você interpreta é como se você estivesse pintando a Capela Sistina do seu próprio eu interior. Você está pegando os aspectos a respeito de Deus e do mundo espiritual e você está desenhando nas páginas da sua alma. Se você não interpretar corretamente a Escritura, o que vai acontecer é que o rosto de Deus, ao ser pintado na sua alma, será distorcido. Você terá uma imagem distorcida de Deus. A única forma de termos uma imagem correta a respeito de Deus, não completa, ok? Porque nenhum de nós tem a imagem completa de Deus, nenhum de nós vê tudo, mas ver algo com realidade. Você pode não ver tudo, mas aquilo que você vê vai ser real, concreto, válido. Isso só se dá por meio da leitura das Escrituras e da correta interpretação do texto bíblico. Deus deseja que o homem creia sem ver, mas não espera que ele creia sem ler. A maioria dos cristãos acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. De fato, essa é uma crença que separa verdadeiros e falsos cristãos. Para se ter uma ideia, uma pesquisa realizada pela Gallup com a população em geral mostrou que 3 em cada 4 pessoas nos Estados Unidos ainda veem a Bíblia como a palavra de Deus. E no Brasil, onde quase 90% da população se diz cristã, o cenário não pode ser muito diferente neste sentido. Em resumo, o que está escrito na Bíblia é verdade e qualquer evangélico colocaria a mão no fogo por isso. Contudo, um estudo realizado pela Sociedade Bíblica Americana mostrou que apenas 9% da população lê a Bíblia diariamente em um país onde quase 40% das pessoas se dizem protestantes. E apesar de o Brasil ocupar a 3ª posição entre os países que mais leem a Bíblia, pode-se dizer que somente 22% dos brasileiros chegam a abri-la em algum momento em um intervalo de 3 meses. É um fenômeno difícil de explicar. Qualquer cristão admite que a Bíblia é o manual com todas as respostas que nós precisamos e que elas são suficientes para o nosso crescimento espiritual. No entanto, nem todos se dão ao trabalho de entender o que está escrito. Muitos nem ao menos leem a Bíblia. E as consequências não poderiam ser menos devastadoras. Pode-se admitir que a palavra de Deus é a verdade, mas não é possível ter convicção disso sem saber o que está escrito lá dentro. Além disso, se a Bíblia é o manual da vida, como um cristão pode viver corretamente sem ler as instruções? Se as Escrituras contêm todas as respostas, é preciso conhecê-las para responder às perguntas mais pertinentes da nossa geração. Finalmente, se a palavra de Deus oferece tudo o que é necessário para a edificação, quem não se esforça para conhecê-la acaba ficando condenado à estagnação espiritual. O esfriamento é provavelmente a pior consequência do analfabetismo bíblico, mas não é a única e nem a mais evidente. Na verdade, o sujeito que esfria na fé normalmente só percebe sua condição quando já é tarde demais. E o pior de tudo é que, se ele não entende as Escrituras ou nem ao menos tem o costume de ler a Bíblia, provavelmente não vai saber identificar a causa de sua frieza.
Ele pode procurar realização em uma igreja mais fervorosa ou mais alternativa e até mesmo em uma igreja mais intelectual. Mas se não houver um arrependimento genuíno na sua relação com a Bíblia, é provável que ele acabe se entregando ao pecado, simplesmente porque não guardou a palavra no coração. É por isso que o Mascalim decidiu reunir convidados especiais para contar a única história que está por trás dos 66 livros da Bíblia. Na série Mapa da Bíblia, você está recebendo chaves para interpretar cada versículo à luz da Bíblia toda. Para despertar sua paixão pelas Escrituras e para se tornar um leitor assíduo, capaz de entender realmente o que está escrito, por mais complicado que pareça. Nestes 3 dias, você verá a Bíblia interpretando a Bíblia de uma forma natural e fácil de visualizar e de memorizar. E também vai conhecer os detalhes sobre a surpresa que o Mascalim preparou para quem deseja tornar a leitura bíblica não apenas uma disciplina, mas um estilo de vida. Agora a nossa conversa é com ela, Carol Basso, mãe do Gabriel e do Miguel, esposa do Ângelo Basso e uma excelente professora de história da igreja. E também é admirada por sua sensibilidade e profundidade. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mel. Prazer conversar com você aqui hoje. Muito bom. Eu queria começar, Carol, pedindo para você contar pra gente um pouquinho da sua jornada com a Palavra de Deus. Então, como foi que a Bíblia se tornou algo vivo e presente na sua caminhada? Então, quando eu converti porque uma amiga da minha mãe começou a evangelizar a nossa família. E ela nos evangelizou com estudo bíblico. Ela abria a Bíblia, ia lá em casa, sentava na mesa e ia explicando a história da Bíblia. Então foi assim que começou. Inclusive, ela foi uma das primeiras, a primeira mulher que me ensinou a memorizar versículo. Olha só. Eu tinha, acho que uns 9 anos de idade. Tanto é que eu converti e batizei com 10 anos. Eu batizei junto com a minha mãe, com a minha irmã, a gente converteu junto, assim, na mesma época. Então ali já começou, né? E por conta do jornalismo, né, também sou formada em jornalismo, sempre tive uma paixão muito grande pelo conhecimento. Eu quero aprender, quero conhecer. Então, eu estava até contando aqui, a gente estava conversando, eu li, logo depois da conversão, li a Bíblia inteira de uma vez com a minha irmã. Assim, a gente tinha uma sede de ver o todo, de aprender e tal. Então, foi essa relação. E eu tenho uma pessoa que me marcou muito, que foi a minha avó. Minha avó, semi-analfabeta, lia a Bíblia todos os dias. Converteu primeiro na família, numa época que converter não era legal. Hoje, assim, ser cristão, você tem um pouco mais de, né, tá ok. Mas naquela época, aquela coisa do crente. Então meio foi um quadrado. exemplo, meio quadrado. Eu tive um exemplo muito forte, assim, até hoje, a memória da minha avó, a imagem dela de Bíblia aberta, lendo a Bíblia todos os dias, assim. Então essa foi minha jornada. Aí casei com o Ângelo, a gente acabou já entrando pro ministério, então nossa vida, nosso trabalho foi tudo ao redor ali das escrituras, da teologia também, então sempre foi muito mesclado. Que legado maravilhoso que você recebeu, né, Carol? Como a maternidade impactou a sua relação com a Palavra de Deus? Mudou sua forma de ler ou ouvir a Palavra de Deus em si? Mudou. Primeiro mudou a rotina, né? Você sabe, você tem 2. Eu tenho 2. O tempo diminui, obviamente. Sim. Né? Obviamente isso diminui. Mas uma coisa interessante que eu tive, primeiro assim, em relação à rotina com a palavra, né? É que eu decidi incluir, misturar o tempo com os meninos com o tempo com a palavra. Por exemplo, eu colocar eles para dormir, então, Bíblia, vamos ler, vamos memorizar. Eu sempre ficava repetindo, fazia questão de repetir salmos toda noite para eles memorizarem, eles conseguiam memorizar. Então, várias vezes eu não conseguia fazer devocional, por exemplo, né? Ou ler a Bíblia, eu lia junto com eles na hora de dormir. Uau. Tipo assim, eu era muito mais abençoada, mas eu acabei, foi a forma que eu encontrei na época de aproveitar o tempo e continuar lendo a Bíblia e fazer o papel de mãe de ensinar os filhos na palavra, né? Mas muita coisa mudou, porque eu acho que a maternidade também abre a gente, assim, né? Sei lá, acho que é a única forma que eu posso explicar. Dilata nosso coração, vários aspectos que a gente começa a ler coisas na Bíblia e de uma forma diferente. Que é até o que eu falo sobre teologia e mulheres. Por isso que eu acho que a mulher, ela precisa ser uma das intérpretes da Bíblia no contexto da igreja.
porque a gente tem um olhar diferente sobre outras coisas. E o chão da vida, né? A maternidade, o dia a dia, o trabalhar, tudo isso ajuda a gente a perceber outros aspectos da palavra de Deus. Então, na maternidade eu senti isso. E, obviamente, eu tenho uma experiência bem interessante sobre isso, é que eu sempre li Isaías 40, Voz do que clama no deserto. Você conhece nosso ministério, a gente sempre falou muito sobre isso, João Batista, geração de João Batista, e era uma palavra muito forte para nós. Sim. Depois de mãe, eu fui ler lá Isaías 40, e de repente, ali no capítulo, eu encontro um versículo que eu nunca tinha visto. Eu até gravei sobre isso, né? Sim. Que fala que Jesus apacenta aquelas que amamentam. Ai, e aquelas que carregam o cordeirinho. Jesus está falando sobre as mães, que na jornada precisam caminhar mais devagar, porque estão cuidando de outro ser, estão amamentando, né? Então, a caminhada da mãe ela é mais lenta, mas está tudo bem para Jesus. Está tudo bem para Deus, porque Ele apacenta as que amamentam. Então, aquilo ali para mim foi... Meu Deus, eu acho que eu nunca tinha visto aquele versículo, porque eu talvez não precisava daquele versículo, mas naquele momento que eu tô mais em casa, cuidando das crianças, que exige mais de mim, que eu tô mais cansada, aquele versículo me saltou. Então, alguns versículos da Bíblia que não faziam tanto sentido, eles começam a brilhar mais, né? Começa a ganhar uma nova forma, né? Isso aconteceu muito comigo com esse versículo. E quantas vezes esse verso me abraçou muito. Sim. Carol, quais os conselhos você daria para mulheres que querem se aprofundar na palavra de Deus, mas se sentem inseguras ou mesmo sobrecarregadas? Eu acho que tem dois aspectos, tá, Mel, do estudo bíblico, o próprio estudo da teologia. O primeiro é a gente não pensar que isso é só para pastor, só para homem, só para quem está na academia, só para professor de teologia. Todo mundo precisa de Bíblia, de palavra de Deus. A hora que seu filho pergunta, né, o vovô morreu, para onde que ele foi? O que você responde? Né? O que você responde para o seu filho, sei lá, quando o dia deu errado ou quando ele sofreu bullying na escola? O que a gente ensina para aquela criança, né? Então a mãe, a mulher, ela precisa de teologia para o dia a dia. E eu acho que a gente tem um papel assim que ele é insubstituível. A gente, como mulher, a gente chega em lugares que vários homens ou pais, né, no caso de mães, não chegam que a gente chega. A mulher ela tem muito papel de formar a cultura, seja a da casa, da sociedade, da empresa, enfim, ela forma a cultura. E se a gente não tem os valores da palavra bem entendidos e encarnados na nossa vida, a gente acaba formando uma cultura errada. Então essa é a primeira coisa. Eu queria assim muito desmistificar para as mulheres isso de que teologia, estudo da Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia é só para o pastor que prega no domingo. Não, eu preciso contar a história para o meu filho da Bíblia. Aquilo que eu vivo, né? Quantas mães falam para o filho, não, eu quero que você converta e tal, mas nem ela sabe pregar direito para o filho. Né? E outros contextos, a gente é mulher que está trabalhando lá fora, as pessoas vão fazer perguntas, o mundo está fazendo perguntas e a gente diz que crê na Bíblia, mas a gente não sabe responder adequadamente. O nosso relacionamento com Deus, a gente não deve depender do pastor, né, para nos alimentar espiritualmente. Ele é um homem de Deus que Deus coloca como guia, como autoridade, como ajuda, mas sou eu sozinha, sabe? Que preciso conhecer a Deus através da palavra. Então eu diria para essas mulheres o seguinte, não é tão difícil assim. Não é tão difícil quanto parece. A gente faz coisas muito mais difíceis e é só porque é um mundo, né? Você precisa entrar nesse mundo, quando você entra você vai se encontrar lá. Ao mesmo tempo, tem mulheres que são chamadas, vou colocar assim, para o ministério da palavra. Algumas mulheres vão ter uma relação com a Bíblia mais profunda que outras, porque algumas... cargo, né? Isso, porque algumas são mestres, são apaixonadas e elas vão treinar outras, vão ensinar outras. Então, eu sempre quando estou em igrejas, eu tento pregar para esses dois públicos. Ei, você não vai ser professora de teologia, mas você tem que aprender a amar a Bíblia. E não é difícil de entender, não é tão complexo assim. É uma aventura, é incrível, é divertido. E as outras, né, você pode sim. Você ama, você tem um amor diferente pela palavra, pelo estudo, esse encargo que você falou. Então seja fiel a esse chamado e não tenha medo, vai até o fim. Perfeito, Carol. Agora olhando, né, para a história da igreja, que você ensina muito sobre isso, quais foram os momentos em que a redescoberta da Bíblia causou transformações profundas do povo de Deus? O ponto alto seria a Reforma Protestante, né? Ali é o grande ponto, assim.
a gente olhando assim a história da igreja, quando a palavra volta para o povo, a gente poderia colocar assim, né? Então volta para o povo no sentido de uma interpretação correta, mas também a tradução da Bíblia. Então no período da Reforma, é muito bonito você ver a vida dos reformadores. Eles viveram e morreram para que a Bíblia fosse traduzida na língua do povo. Porque antes era ou língua original ou no latim, não era na língua do povo. Então um feirante, seu José, a dona Maria que trabalhava na feira, primeiro não tinha acesso ao livro, que era muito caro. Tinha bibliotecas na Idade Média que os livros eram amarrados em corrente, né? Olha, porque era um artefato muito caro. Até hoje o livro é caro, mas antigamente era ainda mais caro. E amarrava em corrente. Então não era todo mundo que tinha um exemplar em casa, não tinha um livro em casa, tem isso. E é bem legal a gente ver como é que Deus trabalha na história, né? Porque a época da Reforma é a época que surge a prensa de Gutenberg, que é assim... O avô da máquina de Xerox, né? Sim. E essa tecnologia foi o que permitiu os livros serem mais baratos e hoje a gente tem uma Bíblia em casa, ser mais fácil, ser mais em conta. Então tem toda essa parte de que o livro não era algo muito acessível para todos, mas tinha língua. Então não estava na linguagem do povo, você teria que saber, você teria que estudar muito para poder ler aquele livro. Então, a Reforma foi esse período que Deus levantou homens para traduzirem as Escrituras e darem a vida por isso, pela tradução, para que qualquer um pudesse ler. E por que qualquer um pode ler? Porque a mensagem é clara. A mensagem é simples. A gente tem falado muito isso aqui, né? Apesar da Bíblia ter partes difíceis de entender, a mensagem central, a história da salvação, aquilo que Deus quer falar conosco, é fácil de entender. E todo mundo tem o dever e o direito de ler. Então é muito interessante se olhar, né, que grandes homens e mulheres morreram para que outros pudessem ler a Bíblia e a gente tem ela em casa e não lê. Então assim, a gente poderia até dizer que algumas pessoas estão ainda na Idade Média. Muito bom, Carol. A Bíblia se tornando acessível, né, para todos nós. Durante muito tempo a Bíblia ficou distante das mãos do povo, como você comentou. E que marcas você acha que isso deixou na espiritualidade cristã? E como vemos isso até hoje? É isso mesmo, Mel. Igual eu estava falando na Idade Média, né? Tem um versículo na Bíblia, em Oséias, que fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais distante da verdade, do conhecimento de Deus, surgem heresias. Que heresias são falsos ensinos. Parece que é verdade, mas não é. É um falso ensinamento. Então isso mexe com a vida prática das pessoas. Por que é tão importante interpretar a Bíblia corretamente, saber o que é o certo? Ah, porque fulano falou isso na internet. Tá, mas a Bíblia fala isso. Por que isso é tão importante? Não é simplesmente por aquilo que a gente aprende e guarda aqui na cabeça. É porque aquilo que a gente aprende vai moldar a nossa vida. Vai impactar o dia a dia, né? Então, por exemplo, na Idade Média, a gente vai ver muitos ensinamentos errados que levam o povo a ter uma visão de Deus errada. O próprio Lutero, na Reforma, tinha isso. A crise dele foi essa. Deus é muito mau. Deus manda as pessoas para o inferno, você tem que obedecer ele, e a justiça de Deus é uma coisa muito ruim. Deus é mau, então uma visão negativa de Deus. E aí Lutero, quando vai ler Romanos ali, e ele interpreta, ele vai entender que a justiça de Deus, na verdade, é o oposto do que ele estava pensando. O que é a justiça de Deus? Ele pega aquilo que Jesus fez e imputa, me dá, sem eu merecer. Então, o justo viverá pela fé. O que Deus me cobrou por isso? Por transformar a minha vida e pegar a justiça de Cristo e dar para mim, colocar em mim, imprimir em mim. Nada. De graça foi pela fé. Então Deus, na verdade, é muito bom. Então, uma heresia, um ensino errado, um conhecimento errado ou a falta de conhecimento leva a uma visão errada de Deus. Distorcida, né? Totalmente distorcida. Mas também é uma prática pecaminosa. Então, a Bíblia, por exemplo, formou muito da nossa civilização ocidental. Então, nós temos vários padrões, inclusive no direito, né? As leis no direito foram muito baseadas nas leis de Moisés, que estão na Bíblia. Então, muito da nossa organização como sociedade, de forma positiva, foi influenciada pela verdade ali das Escrituras. Então, para nós, como cristãos, filhos de Deus, meu Deus, é absolutamente essencial conhecer o que é verdade para viver de uma forma santa e que glorifica a Deus. Perfeito, Carol. E por último, eu queria que você compartilhasse um pouco se tem alguma mulher da Bíblia que está te inspirando assim espiritualmente, e não apenas um exemplo, mas como alguém que revela o coração de Deus. Olha, essa pergunta varia, né,
com o tempo. Tem hora que é um, tem hora que é outro. No momento, eu estou, assim, apaixonada por Maria e Marta, essas duas mulheres. Maria, e a gente usa muito Maria no nosso contexto, assim, muito como uma mulher de devoção. E é, né? Maria aos pés de Jesus, aquela coisa, lembra muito a oração. Mas se a gente parar para olhar bem ali o versículo e o contexto, não desfazendo da oração, tá? Mas Jesus estava ensinando, ele estava dando uma aula, Jesus estava falando a palavra, né? Ele é a palavra, mas ele estava ensinando. E Maria ali é como se fosse uma aluna que sentou na cadeira da frente da aula de Jesus. E ela teve a coragem de fazer isso numa época que os discípulos ali, a maioria eram homens, vamos dizer assim, uma aula com Jesus numa sala, só homens. Maria vai lá e senta na cadeira da frente para ouvir Jesus. Eu quero aprender. Ousada, né? Eu quero aprender o que ele está ensinando aqui das Escrituras. Eu quero aprender tudo. Então isso tem me chamado muita atenção. Tem devoção? Tem amor? Tem. Mas tem também essa sede pela verdade. Eu quero aprender. Não importa, não fiz curso, não fiz nada, não estou entre os 12 discípulos, mas eu vou sentar na cadeira da frente, né? E junto com Maria, Marta também, essas duas irmãs, assim, eu tenho visto muito nelas sede e vulnerabilidade, né? Maria foi vulnerável de sentar ali na frente para ter essa aula com Jesus, para aprender. E Marta também foi muito vulnerável, né? De ir na frente de todo mundo reclamar da irmã dela, mostrar os problemas dela. Eu acho Marta fantástica, assim. Então, corajosa. E a Bíblia fala, isso é muito interessante, a própria Bíblia, o Evangelho de João fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, às vezes, a gente coloca essas duas irmãs brigando assim, né? Uma é mais prática, a outra é mais teórica. Sei lá, uma ora muito e a outra limpa muito a casa. Ou uma estuda demais e a outra só limpa a casa e quer fazer comida. Mas Jesus amava as duas, né? Amava esses três irmãos que eram diferentes, principalmente elas duas. E as duas se tornaram discípulas de Jesus, né? Mulheres diferentes, chamados diferentes, dons diferentes, mas amadas por Jesus e as duas discípulas de Jesus. Marta foi corrigida naquele momento, mas a Bíblia mostra que ela continuou acompanhando Jesus, uma discípula fiel. Tem alguma passagem da Bíblia que vocês já leram e interpretavam de uma forma errada e depois aprendeu certo e isso mudou tudo, assim? Vocês lembram de alguma na jornada de vocês? Coríntios, quando Paulo fala, ele faz perguntas para os coríntios. Ele fala, por exemplo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Esse é só um dos exemplos, né? Mas eu não sabia que Paulo estava fazendo citações de coisas erradas que os coríntios falavam e que no contexto depois ele abordava e dizia o que era certo. A gente lê tudo me é lícito, mas nem tudo me convém e acha que está certo. Só que isso não é Paulo dizendo. É metade. Tudo me é lícito é uma frase que os coríntios falavam. Nem tudo me convém é uma frase que Paulo fala. E isso tem algumas Bíblias, acho que talvez NVI ou NAA, que elas colocam entre parênteses aquilo que eram as citações dos coríntios, mas são poucas versões de Bíblia que fazem isso. Uhum. Então a primeira vez que eu li, a gente estava no Natal e um irmão que é exegeta, estava na festa de Natal, e o irmão que é exegeta mostrou para mim o texto. Aquilo foi assim, por anos eu lendo o mesmo texto, o texto mudou totalmente de sentido. Então foi impactante. Vocês têm algum texto? Para mim, um texto clássico aí do Salmo 23 é quando o salmista ele começa a construir aquela relação de Deus como exemplo de um pastor e ele como a ovelha. E aí a gente escuta muito, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí quando a gente começa a ver de fato tanto o original como o contexto, né? Adonai Rui Lo Exar, que ele diz respeito à suficiência e da confiança que uma ovelha tinha com o pastor. Então ela saía do seu aprisco e ela sabia que o seu pastor a levaria para pastos verdejantes, para águas tranquilas, e aquela confiança, não que ela vai ter tudo, mas ela vai ter o necessário.
Ela vai ter aquilo que ela precisa. E geralmente a gente escuta esse texto, e eu escutei por vários anos, aquela linguagem mais triunfalista, né? O Senhor é meu pastor, declare! Senhor é meu pastor! Quantidade, né? Quantidade, ter fartura. E quantas vezes, né, a gente às vezes se coloca numa situação de crise de fé, porque, eu não sei vocês, mas já me faltou muita coisa. Já me faltou muita coisa. E a gente começa até a questionar a nossa identidade como filho de Deus, como a gente começa a duvidar do amor de Deus, aquilo que às vezes Satanás começa a fazer. E quando a gente entende corretamente, entende que nós teremos o necessário. E se eu não tenho aquilo que está me faltando, é porque eu não preciso daquilo. Isso traz uma profundidade muito maior. Então entender, às vezes, aqueles detalhes do texto traz muito mais significado para a nossa vida prática. É verdade. Bom. O texto que eu entendi errado por alguns anos foi o texto de 1 Samuel, texto de Ana e Eucana, quando Ana sobe para o tabernáculo e ela faz um voto diante de Deus, de que ela entregaria para o Senhor, né, aquilo. E o texto diz então que ela desce do monte e Deus abençoa ela com Samuel, né? Então, por muitos anos, quase por uma década, para ser mais exato, eu entendia que se eu fizesse um voto a Deus, se eu subisse no meu monte e eu entregasse a Deus o meu Samuel, eu conseguiria de Deus algo, né? Então, isso acaba não só interpretando um texto errado, mas acaba me relacionando com um Deus errado. E isso me marcou muito. Eu tive uma longa trajetória nesse sentido, até uma vez no seminário, eu cheguei na leitura do texto de 1 Samuel e eu li várias vezes e aquilo foi me incomodando. E aí eu fui vendo que na canção de Ana, no capítulo 2, é exatamente o oposto, né? Então, é de um Deus que age com graça. O texto diz que ela sai do tabernáculo, já não tem o seu rosto mais triste. E ela ainda nem tinha recebido filho. Então, é um texto muito a ver com a confiança que ela tinha em Deus e não com o resultado em si, né? Na verdade, isso vem muito daquilo que a gente é ensinado e muitas vezes não questiona, e assim, até às vezes por às vezes não ser tratado como uma pessoa questionadora, e às vezes até os novos na fé, a gente trata dessa forma, né? Uma pessoa muito questionadora, e geralmente no meio de igreja a gente trata essa pessoa como uma pessoa até difícil de lidar, mas os questionadores, a gente deve ser questionador, porque a nossa fé deve ser isso, a gente questionar, entender, buscar entender a verdade. Eu acho que textos como o ladrão vence não para roubar, matar e destruir. Quantas vezes a gente Esse texto escutou isso falando do diabo? Claro, o diabo indiretamente usa o falso profeta, mas ele está justamente apontando. Ele não está falando do diabo. Literalmente não é o diabo que ele está falando, né? Tem uma ação, mas está justamente falando daqueles que são os ladrões que podem estar no meio da igreja. Então é um texto tão importante para a igreja e que a gente negligencia, trata como algo que o Satanás é aquele que vem para roubar. E Jesus está justamente nos chamando a estar alertas a esses sinais, né, do ladrão. E a gente às vezes negligencia justamente pela falta de compreensão e interpretação correta dos textos. A gente falou muito hoje sobre a interpretação, como interpretar corretamente. Uma pessoa que está assistindo a gente fica assim, nossa, isso é coisa para pastor, isso é coisa para professor da Bíblia. Como que vocês tirariam o medo da pessoa de, não, você pode ler a Bíblia, você pode interpretar e chegar ao conhecimento da verdade ali? O que vocês diriam para a pessoa? Fica tranquila. Olha, eu pediria para ela ler Atos 2, ver aquela belíssima pregação de Pedro. Ver o momento em que o Espírito Santo desce, onde todos são batizados ali, com o dom do Espírito Santo, é batizado nas águas. E no versículo 42 o texto diz que todos eles, ou seja, não eram os apóstolos, não era o colégio apostólico, não eram os mestres, todos eles, aqueles que acabaram de ser batizados, todos eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então, assim, eu amo a parte acadêmica, eu sou apaixonado pelo ambiente acadêmico dos estudos bíblicos. Mas nunca o estudo bíblico é restrito ao ambiente acadêmico. Estudar teologia, estudar Bíblia não é algo de pastor, é algo de crente. Eles tinham acabado de ser batizados, eles acabaram de receber o Espírito, e o texto Lucas faz questão de dizer, olha, e todos eles, não era um grupo chamado a ser missionário, todos eles perseveraram no ensino. Então, é um chamado para o todo cristão. Agora, alguns vão para uma parte mais acadêmica, mas estudar a Bíblia é uma vocação do crente. Até porque Jesus, quando ele chama os discípulos, ele chama justamente pescadores,
cobradores de imposto, justamente para mostrar que todos nós somos chamados. E quando Pedro ele vai fazer esse sermão, ele começa a fazer uma exposição ali, no Antigo Testamento, a relação, a profecia de Joel. Então isso mostra que houve um zelo e uma busca por estudar também por parte de Pedro, que era um simples pescador. Não era o maior estudioso, mas ele já estava conseguindo ter uma revelação não somente sobrenatural. Ele não recebeu de Deus o versículo, o endereço. Ele teve que estudar para isso. Quando você descobre qual foi o caminho humano, entre aspas, exatamente, que Pedro percorreu para escolher Joel, porque ele poderia escolher Isaías, ele poderia escolher, várias passagens falam do derramamento do Espírito Santo, porque escolheu Joel é magnífico. Então realmente ele teve um processo humano. Carol, e assim, quem está começando agora, né, a ler a Bíblia e deseja estudar, tem esse medo às vezes, né, de achar que tudo isso aqui é muito para alguns, né? O exemplo que o Mateus deu da pregação. E ele usou o texto corretamente, mas capítulos depois precisou ser repreendido por Paulo, porque ainda não tinha entendido tudo. E tudo bem, né? A gente está numa jornada que a gente pode pregar como Pedro nesse sentido, entender uma passagem, mas precisamos de um Paulo lá na frente para falar, olha, Pedro, então, aqui você precisa de uma ajuda, né? Então acho que esse senso de humildade a gente precisa ter. Por isso que é importante a gente se cercar também de pessoas, incentivar pessoas à nossa volta e cercar de pessoas que estejam ligadas nesse mesmo propósito. Porque acaba que pode, nesse caminho de você começar a buscar, entender as escrituras, pode ocasionar de você, com tantas informações hoje nas redes sociais, você pega uma informação e aquela informação está equivocada. E hoje, né, a gente que trabalha com as redes sociais, a gente tem um zelo tão grande com algumas coisas que a gente posta, e a gente vê de outro lado, e aí também não é ficar atacando, mas existem pessoas que a gente vê que às vezes é só para criar polêmica, é só para criar um burburinho na internet, só que a pessoa que é leiga, ela não sabe. Ela não sabe que às vezes aquela interpretação do original está equivocada, está extremamente equivocada, ou aquela maneira que ele construiu, porque a gente consegue criar tantas teorias, né? A gente vai juntando aqui, tanta coisa que consegue se justificar, e então é muito fácil, entre aspas, criar teorias. Então, a pessoa que é leiga, ela precisa tomar esse cuidado também de se cercar de pessoas realmente comprometidas com a palavra de Deus e com a verdade da palavra de Deus. Era o que eu ia te perguntar e falar, né? A gente está passando por um tempo que, por um lado, é muito legal, da internet, a informação, fácil acesso, agora inteligência artificial, né? E tal. Mas quais seriam, assim, os perigos de aprender Bíblia pela internet? Tem partes que são boas, ok, a gente tem acesso à informação mais rápido, mas quais são os perigos? Porque se nós falássemos que isso é ruim, nós estamos indo contra nós mesmos. Né? Na verdade, a própria inteligência artificial, ela é um conglomerado de banco de dados onde existe um algoritmo que fornece uma resposta para aquela pessoa que está pedindo. Então, até mesmo a inteligência artificial, ela precisa de dados, de fontes. E aí, até mesmo se você um dia for usar a inteligência artificial para alguma coisa nesse sentido, sempre você vai precisar de pedir fonte, porque ela pode pegar, sei lá, de uma doutrina toda esquisita, pegar de uma doutrina herética, e ele não sabe. A inteligência artificial, ela não tem um raciocínio de entender que isso é correto. Se você perguntar, ela não tem uma ortodoxia. Ela vai juntar as informações da internet. E a mesma coisa acontece num vídeo no Instagram, porque hoje, na mesma forma que nós temos, Deus tem aberto portas para que o evangelho seja pregado, várias pessoas têm visto nas redes sociais uma oportunidade de propagar os seus enganos. Então, o cuidado que a pessoa que está ali rolando seu feed é entender qual é a fonte, da onde que essa pessoa trouxe essa informação. Quem é essa pessoa também, porque isso é importante. Às vezes é uma pessoa que só traz informações que muitas vezes traz informações de terceiros. E uma coisa que eu vejo muito no meu Instagram é que eu sempre tomo um cuidado assim, até mesmo comentários. Às vezes alguém faz um comentário em algum vídeo e muitas pessoas começam a acreditar naquilo sem entender que por detrás daquele comentário, às vezes questionando algo que eu falei sobre escatologia ou sobre algum assunto bíblico, por detrás daquilo existe às vezes uma heresia, só que às vezes a pessoa explica de uma maneira tão lógica, parece que faz sentido, porque heresias muitas vezes ele vem para cobrir aquilo que a gente tem dificuldade de pensar. Porque a mentira é lógica. Ela é logicamente mentirosa.
ela é fácil, ela vem talvez para trazer um sentido mais racional para algumas, principalmente com o liberalismo teológico. Ele surge justamente quando tem o crescimento do racionalismo, onde as pessoas querem uma explicação para tudo, e aí vem o liberalismo. Não, a gente consegue adaptar aqui. Então essas adaptações, elas surgem justamente quando as pessoas querem uma explicação lógica. Então, às vezes, aquilo que é mentira é mais lógico e é mais legal, é mais bonito, muitas vezes. Então, tomar esse cuidado de, quando você pegar uma informação, da onde isso veio? Por que essa pessoa falou isso? Qual é o pressuposto? Eu e o Ângelo, a gente tem uma jornada assim, a gente trabalha com ensino na internet, mas a gente foi muito aluno online, né? E uma das coisas que a gente sempre prezou muito foi isso de citar a fonte. De onde vem. E uma necessidade que a gente teve, né? Acho que depois você pode falar mais, é que como a gente aprendeu no começo muito na internet, uma hora você precisa juntar as peças soltas. Eu tenho uma sensação que às vezes... Porque você forma uma coxa de retalhos, né? Isso. Então, a gente passou por essa falta, né? Me explica o todo agora, né? E hoje a gente é um dos pilares que, como a gente trabalha, né? Citando fonte e sempre esse ensino panorâmico que junta, né? As partes. Agora, sobre interpretação, você ia falar alguma coisa? Eu tinha uma pergunta para você e para vocês. Vocês fazem caixinha de pergunta no Instagram? Você faz mais. Eu faço. Mais polêmicas. Quais são as perguntas mais estranhas em relação à Bíblia, à interpretação de Bíblia, que vocês recebem? O que as pessoas perguntam para vocês, que às vezes até repete, não sei, mas que são realmente estranhas, que são realmente assim, cara, esse cara está em heresia, ou ele está perguntando... Não acredito que ele está perguntando isso. Porque ele ouviu uma heresia e está me perguntando. Como é com vocês? Eu, na minha experiência... no Instagram, em sala de aula, é essa dificuldade que a gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que isso em outras formas de perguntar, né? Então, assim, a gente vive numa época muito importante, a gente tem muito conhecimento, muita gente produzindo bons conteúdos, a gente se dedica a estudar o texto bíblico, mas parece, com as perguntas que eu recebo às vezes, uma perca por aquela ideia de que o texto, a gente pode estudar, a gente pode passar anos estudando, mas o texto, ele é a palavra de Deus. Então, ele é muito autoritativo em tudo que ele diz. Então, algo que eu vejo e eu entendo que isso é estranho para mim, é que a maioria dos cristãos são rápidos para aplicar os textos bíblicos concernentes à sua vida espiritual. Sim, ele faz uma leitura devocional muito rápida de qualquer texto, né? Veja, a Bíblia tem vários parâmetros. Aí ela te entrega, você está lá fazendo o seu devocional. Parece que os cristãos são rápidos demais para pegar os textos que aplicam à sua vida espiritual. E eu percebo um certo descaso, ou são mais lentos na hora que textos falam sobre a nossa vida particular. Então, por exemplo, tem um texto que diz que o homem não pode ficar distante da sua esposa. E quando ele for ficar, ele só pode ficar por um motivo. Para quê? Para oração. E tem que ser por pouco tempo. Então a gente pega os textos espirituais que me levam para o céu muito rápido, a gente crê em tudo. Mas quando o texto trata de questões práticas da minha vida aqui, não. É subjetivo. Não. Para o céu eu até confio, mas a minha vida aqui cuido eu. Então eu acho que... Não deixa formar o dia a dia, a vida. Então eu acho que isso é muito estranho, porque... parece que a gente está vivendo um tipo de cristianismo que cuida da minha vida espiritual, mas aqui cuido eu. Então, a Bíblia me ensina, né, independente da visão, enfim, que os 10% eu tenho que entregar ao Senhor. Amém, eu já pratico isso. Mas os 90% cuido eu. Não. A Bíblia vai te dar algumas diretrizes para você aplicar corretamente os seus outros 90%. Então, eu acho isso muito estranho. Realmente, a gente percebe que existem dúvidas de fato legítimas de pessoas que estão começando na caminhada, mas tem coisas que é tão óbvio para aquele que recebeu de fato a graça do Senhor, e parece que a gente tem às vezes as pessoas criam uma dificuldade de fato
tão complexa para viver algumas coisas e que, na verdade, o Senhor nos chama justamente para viver naturalmente. A santidade, por exemplo. A santidade, ela não é uma obrigação, ela é um convite a desfrutar de algo que Deus está nos proporcionando. E às vezes as pessoas, elas querem justificar, às vezes, um pecado que elas querem cultivar. Essa é a questão do dízimo. Eu acho uma pergunta que eu já até cansei de responder, porque para mim, eu não preciso todo mês ficar pensando, será que esse mês eu vou separar uma quantia para dar de oferta? Eu não preciso ficar questionando meu coração. Para mim é uma coisa natural. Parece que o meu coração, ele é tão grato por tudo que Deus tem me oferecido. Como é que eu não vou ser generoso com a minha comunidade? Como é que eu não vou ser generoso com outras pessoas à minha volta? E as pessoas, elas ficam nesse dilema, eu acredito, talvez porque elas precisam entender mais fundo o Evangelho. Elas precisam não ter uma compreensão de regras morais. Pode ou não pode? Pode ou não pode. Eu posso botar um brinco. Não é sobre isso. É sobre você entender. Mas não é esse a maior parte das perguntas que a gente recebe? É isso. Pode ou não pode? É isso. É pecado tal coisa? E aí você vê pessoas, e aqui até um assunto polêmico, porque eu acho que todo mundo aqui já recebeu essa pergunta. E o divórcio? E aí a pessoa, dá pra ver claramente que eu não sei qual é o contexto daquela pessoa. Se às vezes é difícil até para um pastor local responder essa pergunta, imagina pra mim. Mas muitas vezes ela tá perguntando... Não é porque ela tá divorciando ou alguma coisa assim, passando por algo assim. Ela quer que você se exponha e diga sua posição publicamente. Exatamente. Eu quero ver o que esse cara vai falar. Deixa eu sondar quem você é. Exatamente. Então, às vezes as pessoas ficam nesse conflito de tentar lidar com isso pode, será que não pode, e aquilo outro. Quando, na verdade, a Bíblia, ela não foi feita para você ficar, sabe, olhando, tentando decifrar. Eu acho que essa é a parte mais... onde a interpretação, ela ganha vida. Porque a interpretação, hermenêutica, exegese, sem você ter vida... Sem aplicar. Sem aplicar, é academia e nada contra, mas é apenas... A aplicação é uma parte... essencial. Da exegese. Exatamente. Não tem exegese sem aplicação. Não existe. É que isso muda a minha vida, né? Não faz o menor sentido, sim. Eu tenho algumas pessoas que têm muito essa suspeita, assim, não, eu não sei interpretar, é muito difícil, as regras, os princípios e tal. Mas eu tava pensando esses dias, é algo também intuitivo nosso, a gente interpreta tudo. Se meu filho vem e fala, mãe, aconteceu tal coisa, fulaninho bateu em mim, eu tô interpretando ele. O contexto que ele chegou, como que ele chegou, a gente é esperto, né? Então isso acontece, assim, eu falo isso... Existem princípios, regras ali de interpretação, lógica, mas ao mesmo tempo, nós como seres humanos, a gente quer interpretar. É natural, é só instigar isso aí e puxar para o pessoal não ter medo. Outra pergunta que vem direto também é sobre tradução de Bíblia, né? Qual a melhor tradução, né? O que vocês diriam sobre isso? Sobre traduções. Qual a mais parecida com os originais? Porque as pessoas têm um negócio assim... que é como se estivessem escondendo a Bíblia de verdade, de todo mundo. E o dia que você descobrir qual é a verdadeira... Ela está nas bibliotecas do Vaticano. Qual a Bíblia eu compro, né? Que Bíblia eu compro? Que tradução? Que versão? Qual que vocês usam? Assim... Eu gosto muito, mais, né? A gente tem que... Eu gosto de manter o equilíbrio, né? Aquela equivalência formal, dinâmica. Para quem está nos escutando... Explica aí. A equivalência dinâmica é aquela que tenta... E eu sempre tomo cuidado quando eu vou explicar isso, porque ela tenta contextualizar algumas palavras e algumas sentenças. Porque a gente está falando de um livro de 4.000 anos atrás. Então Moisés, quando ele começou a registrar, ele estava vivendo um contexto. Quando a gente vê Gênesis, é um outro contexto diferente. Então existem coisas que o tradutor, ele nos ajuda a entender melhor aquela sentença. Então a gente chama de equivalência dinâmica. A equivalência formal, ela vai fazer uma tradução mais palavra por palavra, tentando traduzir cada uma das palavras. Daí as pessoas geralmente falam assim, então essa é a original. ACF. ACF. Só que é aí que mora alguns problemas. Sola King James. É aí que mora alguns problemas. Porque quando nós temos essa tradução totalmente formal, nós também temos que ativamente, todo momento, tem que interpretar a todo momento até mesmo as palavras. Isso é muito difícil às vezes para a pessoa que está começando. E até mesmo para a gente. Às vezes a gente está fazendo uma leitura devocional e existem algumas palavras ali que tá lá no português mais arcaico e você não consegue nem lembrar o que significa. Abre-se-vos-á.
Abre e sirva. Quem fala? Sermeia. Quem conjuga o verbo dessa forma hoje, né? Então é muito difícil. Então eu gosto de ficar no meio termo ali com uma NAA, eu acho que é a tradução que eu mais gosto hoje, que ela consegue combinar bastante aquela linguagem mais formal da Bíblia, sem ser muito dinâmica, mas também sendo um pouco mais dinâmica para você conseguir ter uma leitura mais fluida. Mas no momento devocional, qual que você, assim... A NAA também, gosto de usar a NAA. Uso a NAA. Muito bom. E você, Pedro? Eu uso Almeida Século XXI como leitura devocional, né? Que é bem parecido. Bem assim, parecido, né? Aí na hora de estudar a gente procura ir para os textos, mas eu trabalhei um certo... Você foi bem humilde no que você acabou de falar agora. Por quê? A gente vai pros textos, sem entender os textos. Sim. Ele vai pro original. Quando eu trabalhei um certo tempo numa livraria que vendia Bíblia, Empório das Bíblias. Nossa. Então, assim, eu recebia isso no Instagram, com os alunos e no comércio, né? Então, eu sentia que o povo queria ler só a Bíblia. E a resposta ela é meio frustrante, mas você tem que comprar a Bíblia que você consegue entender. Então, se você lê uma King James, porque o seu amigo comprou e o sola King James, mas você não entende... Você sabe que isso existe. Ah, sim, Existe um movimento... Não, é uma piada. Não, norte-americano. Existe. É mesmo? Que só a King James é a palavra de Deus. É verdadeiro. É sério. Até 1611 não tinha palavra do Senhor. Na verdade... Não estava pronto. Na verdade, né, existe uma vertentezinha no Brasil também. É só aquela Almeida daquela época que é a verdadeira. ACF, né? Por conta justamente dessa coisa de talvez querer que tem que ser a original. Só que É a trinitariana. tem que ser aquela mais antiga. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, e a mensagem? A NTLH? Eu não vejo problema desde que você entenda que é uma paráfrase ali que o autor está dando. Você vai ter que talvez ter uma versão um pouco mais formal para você entender alguns textos. Mas, por exemplo, para ler a Bíblia como um todo, rápido, uma leitura corrida. Ok, para pegar o todo da mensagem. É ótimo. Na verdade, muitas pessoas, elas param na sua leitura bíblica justamente por causa desse problema. Porque as palavras são tão complexas. Não só a palavra, mas aquilo que está escrito, o contexto já é complexo, mas as palavras... a diagramação Ajuda muito. também atrapalha. Uma dica para quem vai começar a ler a Bíblia e quer ler a Bíblia inteira do início ao fim, eu indicaria a NVT, mas não qualquer NVT. Eu indicaria o Livro da Vida, NVT Livro da Vida, pela Sextante. São 3 livros, é a Bíblia inteira, só que é sem capítulo e versículo. E é uma diagramação de livro. A pessoa vai ler um livro normal. Então, a maneira que você lê corrido a Bíblia é muito mais rápido. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a ESV, eu tenho essa versão, a ESV sem capítulo e versículo, corrido. É maravilhoso, mas a gente não tem que seria uma NA, uma século XXI, só que sem capítulo e versículo, corrido. Seria maravilhoso se nós tivéssemos. A única que tem é essa que eu achei. É um box, né? Chamado Livro da Vida. É ótimo para poder ler do início ao fim. Eu vou até falar uma coisa, pode ser polêmica aqui. É melhor para sua interpretação bíblica, para quem está começando. É melhor você ler a Bíblia toda, às vezes, numa A-mensagem do que numa ACF, por exemplo. Porque, com certeza, a pessoa que leu na mensagem, ela entendeu mais da Bíblia do que, às vezes, a pessoa que leu na ACF. E não aqui, colocando problemas, até porque eu mencionei que ela tem os seus benefícios. Mas a pessoa que leu na mensagem, ela entendeu o que ela leu. E, biblicamente falando, muitas vezes você entender o que a Bíblia diz é mais importante no sentido da compreensão do que até mesmo das palavras, porque as palavras foram um tradutor que colocou ali. Mas você entender o que significa aquilo, ele é muito importante para a sua aplicação prática. Com o tempo, quanto mais o tempo passa, mais eu fico impressionado com a mensagem. Porque a primeira vez que eu peguei, eu fiquei assim, isso aqui é coisa de liberal. Isso aqui... Tem uma paráfrase. Daí deram a explicação da paráfrase, né? Legal, paráfrase, que bom, não é uma tradução, legal. Mas a questão é que é uma interpretação. Então,
isso existia no contexto judaico há muitos anos. Sim. Existiam os livros que eram paráfrases dos livros bíblicos, e ao invés de ser um comentário que explica o que está falando, tinham paráfrases. Eu tenho uma de Salmos, eu tenho uma paráfrase de Salmos judaica, que é a explicação do Salmo. Sim. O próprio Talmud, que ele é a explicação, e que, na verdade, faz parte da literatura judaica. Então, você lê o Talmud, que é a interpretação. A mensagem, ela é basicamente como se fosse, entre aspas, um comentário bíblico de Eugene Peterson. Ou seja, ele está explicando ali o que ele crê por meio daquela forma de escrever. Ao invés de dizer, eu creio que é assim, 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 ele escreveu o que ele creu. Então, eu acho de uma beleza maravilhosa. Com certeza. Escreva aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio do Mapa da Bíblia. Se o episódio de hoje já serviu para ampliar sua visão sobre a palavra de Deus, eu posso garantir que a nossa jornada está apenas começando. Amanhã nós vamos fazer uma viagem no tempo e responder algumas perguntas fundamentais para a nossa vida espiritual. Será que tudo o que está escrito no Antigo Testamento ainda é válido para nós nos dias de hoje? Será que as promessas que Deus fez a Israel se aplicam à igreja? E qual é a maneira certa de interpretar livros tão diferentes uns dos outros como Êxodo, Salmos e Isaías? Tudo isso você vai descobrir amanhã no segundo episódio do Mapa da Bíblia. E você também vai saber mais detalhes sobre a surpresa especial que a Mascalim preparou para aqueles que estão maratonando a série. Mas lembre-se de que o Mapa da Bíblia será retirado do ar algum tempo depois do encerramento e ficará disponível somente para os membros do Mascalim. Então, não deixe de assistir ao episódio de amanhã durante a estreia. E lembre-se também de enviar o link deste primeiro episódio no grupo da igreja, no grupo da célula, no grupo da família e para todos os seus contatos do WhatsApp que têm um compromisso com a palavra de Deus. A gente se vê amanhã. Até lá!